Bom, pessoal, chegou a hora de falar para vocês um pouquinho sobre a saga de Asgard, né? E a gente vai falar de Asgard porque já teve dois Cloth Meat Eggs lançados no Japão, no Brasil ainda não, dessa linha. Tanto o Siegfried, que aqui está representado pela armadura de Dub, como o Hagen, que acabou de ser lançado no Japão, não tem nem um mês, e já chegou aqui para mim no Brasil. Para vocês comprarem essas peças, a Tamashii deve lançar eles em breve, né? Eles estavam prometendo para até o final do ano, mas com o Covid a gente não sabe como está a questão de importações. Por exemplo, os Correios não estão trazendo nada para o Brasil, mas fiquem ligados porque as peças de Cloth Meat X, de linhas principais, assim como a de Poseidon, assim como a de Asgard, são linhas que estão esgotando praticamente de imediato. A última peça de Poseidon que foi lançada, que foi o Krishna de Chrysaor, desapareceu em minutos. Praticamente quem tentou comprar não conseguiu se não fosse no dia. Então fiquem ligados, se vocês quiserem essas peças, que pelo menos o Siegfried é lindo, vamos ver se o Hagen também entrega nessa mesma proporção, a peça que vai valer muito ao longo dos anos, aí, especialmente da parte emotiva de quem é fã de Cavaleiros. Porém, por quê, né? O que é a saga de Asgard? A saga de Asgard ela não é uma saga original dos Cavaleiros do Zodíaco, ela é um filler, ela não tem dentro do mangá, e ela tem um dedo muito forte do Shingo Araki, que é quem desenhava os Cavaleiros na televisão na época. Então por isso que os Cavaleiros são até melhores desenhados do que o padrão que o Kurumada costumava fazer lá atrás. Eu acho que o plus da saga de Asgard, né, e por isso que eu gosto muito dela, é que todos os vilões são muito bem caracterizados. Eles gastaram em média aí de 3 a 4 episódios por personagem para contar o passado do cara, explicar quais eram as motivações, dar mais caráter a eles e você ficar tipo, puta, mas esse cara é legal, eu também não quero que ele morra. Então é legal quando você acaba vendo que os dois lados têm os seus pontos de vista, e isso é muito importante para o Hagen, porque o Hagen ele é o cavaleiro mais fiel a Hilda de Polaris, que é a senhora de Asgard. Ela foi possuída, entre aspas, pelo Poseidon, que colocou o anel de Nibelungo nela, e ela tem claramente o objetivo de... ela fala para a galera que ela quer que Asgard volte a ter dias quentes, floridos, mas nada mais é do que preparar o terreno para a chegada do Poseidon depois. E especialmente o Hagen, ele prometeu para Freya, que é a irmã da Hilda, e tanto para Hilda também, que ele defenderia elas com a própria vida para sempre, independente do que acontecesse. E na hora que o Hagen vê que a Freya mudou de lado e contou para os cavaleiros o que estava acontecendo, sendo que ele não acredita naquilo, ele fica na dúvida, putz, a Freya está falando a verdade, e a Hilda que está correta, então ele tem esse lado de ficar preso ainda pelo amor que ele tem a Freya, mas ele também tem que defender a Hilda, que é a senhora de Asgard. E aí ele vai enfrentar o Yoga. E aí tem uma parte muito interessante que é, o Yoga ele foi preso em Asgard antes de começar a batalha, e quem resgatou ele foi a Freya. E já começou um romancezinho entre Freya e Yoga, o que deixa o Hagen ainda mais puto, porque tipo, ele não consegue ver ou entender por que a Freya gosta tanto de um cavaleiro de Atena. E aí ele luta com tudo que ele pode para tentar destruir o Yoga. Só que ele não é um cavaleiro tão simples assim. Ele é, acho que o único cavaleiro na série inteira que controla dois elementos. Ele controla o gelo e controla o fogo. E aí quando a gente fala que ele controla o gelo, ele tem um golpe chamado Força Congelante, que para o videogame ele foi traduzido como Congelamento Universal. Isso porque eles traduziram direto do japonês sem pegar a tradução clássica. Eu particularmente prefiro Força Congelante, acho mais rápido, mais prático para falar. E o segundo golpe dele, que é o golpe mais importante, é o Raio de Fogo, né? Muito bem dublado pelo Cassius Romero. Cassius Romero fez outros personagens em Cavaleiros. Ele fez o Nash de Lobo, que é um dos Cavaleiros de Bronze, que ficou praticamente humilhado pelo Fênix na Guerra Galáctica, e também fez o Algol de Perseu, que era aquele cara do escudo da Medusa, né? Então muito legal ver que nos Cavaleiros eles conseguiram ter vozes iguais em personagens diferentes, mas os próprios dubladores colocavam um pouquinho diferente a entonação e você tinha que manjar bastante para perceber, né, que era o mesmo personagem. Eu, o Cavaleiro de Lobo! Veja se consegue destruir o escudo da Medusa! Você está inventando só para escapar de mim! Você é uma vergonha! Uma das outras coisas interessantes do Hagen é, como ele tem os dois estilos, na hora que ele vai enfrentar o Yoga, ele já começa com estilão de gelo. E aí ele consegue fazer um esquife de gelo com o Yoga, assim como o Camus fez lá nas 12 Casas. Só que o Yoga não é mais um noob, né? Ele já tem um controle do zero absoluto e ele consegue destruir até com uma certa facilidade o esquife de gelo que o Hagen coloca ele. E aí o Hagen, vendo que não vai adiantar ganhar do Yoga no poder de gelo, porque o Yoga é muito mais poderoso no gelo
do que o Hagen, ele força a luta para o local de treinamento dele, que era dentro de como assim, entre aspas, como se fosse um vulcão, né? Um lugar cheio de lava, onde o calor é muito alto e ninguém que está acostumado a viver no gelo aguentaria lutar lá. E aí ele usa tanto o ambiente de fogo quanto o poder de fogo dele do raio de fogo para deixar o Yoga destruidaço. Então é até interessante, tem um pedaço da luta que o Yoga chega a dar execução Aurora no ar para tentar ganhar do Hagen e mesmo assim ele não consegue. E aí a luta acaba tendo a interferência da Freya, que acaba chegando para tentar evitar os dois, e aí ela fica super dramática, porque você tem o Hagen totalmente confuso sobre o que ele deve fazer ou não. Putz, ele mata o Yoga, mas ele mata a Freya, mas ele ama a Freya, ele não vai matar a Freya, mas ele também tem que salvar, ele tem que proteger a Hilda, então ele fica nessa confusão e o Yoga se aproveita desse momento do Hagen e acaba assim finalizando a luta e ganhando de volta a Safira de Odin. É bem legal que tipo, essa luta, o final dela é muito dramático. É triste de ver a morte do Hagen e o desespero da Freya, que também gostava muito do Hagen e não queria, obviamente, ver ele sendo morto. Chegou a hora de abrir essa caixinha aqui. Então, como o vídeo de Cloth Meat é muito difícil de fazer, eu não vou fazer vocês gastarem 40 minutos olhando eu montar o bonequinho, eu vou pegar só os principais lances de montagem e vou mostrar para vocês tanto o boneco pronto quanto a armadura pronta. E aí a gente consegue fazer umas comparações, fazer um reviewzinho rápido aqui. Então, vou acelerar com tudo agora. Bom, como sempre, vem um manualzinho japonês aqui, né? Manual grande, vou deixar a foto para vocês darem uma olhada. Até me assustou no trabalho que vai dar a montagem do personagem. Pelo menos por incrível que pareça, a armadura parece ser um pouco menos complexa. Vamos ver como é montar o cavalo enfurecido de Asgard. E aqui a gente tem as partes, vou mostrar aqui para vocês, né? Vem 4 blocos, né? O primeiro que vem praticamente o boneco, o segundo que vem a armadura em posição lógica, então é intuitivo para você encaixar dentro do boneco. Tem uma outra que vem a base da armadura, né? Então como se fosse o cavalo montado para você depois encaixar as peças. E por último, a capa com uns extras aqui, inclusive uma base que vem atrás para você poder prender o cavalo. Nas fotos, mas aqui eu tentei deixar ele com uma pose com ele apontando o Yoga aqui, tipo como se ele estivesse acusando de alguma coisa que estivesse sendo feita. Nível de dificuldade dessa peça, eu achei até que médio alto, não é uma peça tão simples não. Considerando os bonecos, que normalmente é a parte mais fácil de fazer, ele tem várias coisas que são meio tricky assim no meio do caminho. Por exemplo, essa partinha de baixo dele, né, que tem na perna, ela pulou várias vezes para uma peça de plástico. E o fundo da perna dele também é de plástico. Como essa peça ela fica meio bamba, assim, qualquer totó que você dá, ela pula. Então não ficou uma parte tão legal de prender essa parte que você coloca na perna dele. Embora a galera, várias pessoas que viram as primeiras fotos acharam que a coxa dele está muito grande, até que achei bom, porque ela ajuda a sentar a pose no lugar, entendeu? Se colocar um pouco mais de peso na parte de baixo da coxa, acaba ajudando ele a ser um pouco mais estável do que o normal. Todo o resto da peça ele praticamente é de ferro, a única parte que é de plástico é a máscara, que tem uma coisa legal nela, como a máscara do Hagen ela desce e sobe, eles colocaram como se fosse o regulador aqui, e você solta as duas pontas, encaixa a sua tiara, e você na hora que você colocar, você ajusta para cima e para baixo para você dar aparência, se você quer que a máscara fique ou não no olho. Isso é uma coisa legal que eles montaram, não tinha visto em nenhuma outra peça ainda. Em relação ao resto, é meio que o de sempre. As mãos, difícil para você prender de volta, sempre tem essa dificuldade quando já está tudo montado. Mas, assim, de maneira geral, achei a peça muito, muito, muito bonita. As cores do Hagen, tipo verde com vermelho, tem um tom meio especial. Eles conseguiram fazer aquele cinza chumbo, que dá aquela sensação de verde, mas ela ainda é meio cinza. Então, dependendo de como a luz bate, você acaba tendo um tom de verde legal,
sem a peça ficar muito carnavalesca. Então isso foi uma coisa que ficou boa. E o vermelho, o jeito que eles fizeram, é um vermelho muito vivo. Ficou bem bonito. As poses do Hagen são bem legais de você montar, você tem essa com a mão, tem outras que eu vou deixar aqui no vídeo para vocês darem uma olhada. Mas ele ficou uma peça bem versátil, versus várias das outras que a gente já teve dos Cloth Meat, mesmo da linha X. Então, assim, de maneira geral, quanto ao boneco em si, ao personagem Hagen, você consegue fazer ele dando os diferentes golpes, você consegue ter ele em diferentes sentimentos, as peças ficaram muito bonitas e a qualidade delas é muito alta. O único ponto negativo fica para a parte de baixo da perna, que ela é feita de plástico, e esse encaixezinho que você tem para ter uma asinha na perna, que também de plástico ficou bem ruim. E do resto, uma ótima peça. Vamos ver se a armadura condiz com o que vocês viram aqui com a peça principal. Consegui finalmente aí fazer a montagem. Se a gente pegar o todo entre montar o boneco e montar a armadura, eu praticamente gastei aí uns 50 minutos. Então dá pra ver que realmente não é uma peça simples, é uma peça que você tem que ter cuidado, você tem que saber onde encaixa o que, o manual ajuda pra caramba. O manual sempre vem em japonês, não é uma coisa tão trivial que eu já tô acostumado já a entender. Mas essa peça ficou assim, linda. Se a gente colocar ela do lado da peça do Siegfried, né, da outra armadura de Asgard, ela tá muito mais imponente. E olha que a armadura do Siegfried é uma das mais da hora de toda a saga. Então, acho que essa armadura aqui ela deu um baile em beleza, em cor, em imponência. Esse prata meio cinza, meio esverdeado, ficou muito legal. O vermelho é muito vivo. Só que, como eu falei, não é uma peça simples e é uma peça que tem várias coisas que eu acho que poderiam ter sido melhoradas. Essa partinha que você prende na perna, que é de plástico, ela é péssima. Poderia muito bem ter colocado o negócio já preso ali ou não ter feito o negócio de plástico, fizesse algo um pouco diferente para dar esse tom. A armadura do Hagen ela é muito mais difícil do que a do Siegfried, porque a do Hagen, as peças elas não são tão bem presas. Então, se você não encaixa a posição perfeita, onde a peça e a junção fica dentro da armadura para fazer a conexão, ela encaixa certinho, ela não vai, ela fica meio com jogo. E aí a chance dela cair é muito alta. Tipo, caiu várias vezes aqui durante a montagem, que é até ruim pelo barulho que faz de cair as pecinhas de metal. Tem outros detalhes que eu não falei que vem de plástico também. Os detalhes das pontas, né, tanto do braço, né, quanto aqui do cavalo, elas são todas de plástico também. Então você tem tanto a máscara, quanto essas partezinhas aqui de cima, quanto a perna, elas foram feitas de plástico. E sempre é uma pena, porque tipo, a gente espera sempre o máximo de peças em metal quando a gente está falando dos Cloth Meat. Essa base ajudou demais. Depois que você encaixa o cavalo dentro da base, fica muito mais fácil de manejar. Eu até recomendo uma ordem diferente da do manual. Deixa a parte da cabeça por último, porque ela dá muito trampo de ficar caindo e voltando, e monta o esqueleto de baixo. Começa pelas pernas, junta no corpo, já encaixa na base e vai montando, né? Depois faz os braços e sobe. Vai dar muito menos trabalho para você e vai ficar muito mais lógico aonde você tem que encaixar cada uma das peças. Com certeza, pela beleza, pelos elogios que eu já tenho tido, né, a peça para quem já viu, é uma peça que vai esgotar rapidinho. Então, se você é fã de Cavaleiros e quer a garantia sua, fica ligado na Tamashii, não tem nem pré-venda ainda, mas fique esperto que na hora que aparecer, esse bicho vai esgotar, que é uma beleza. Bom, se vocês gostaram do vídeo, deixem o joinha de vocês, deixem um comentário. Não é normal a gente fazer review de Cloth Meats. Se quiserem, tipo, episódios de, eu quero aprender a fazer pose, putz, a gente vai lá e tenta fazer um tutorial. Eu tô vendo se eu consigo uma GoPro para fazer umas filmagens por cima aqui, e aí vocês verem exatamente fazer a manipulação das peças, porque vocês viram que não é nem um pouco trivial montar um cavaleiro desse, mas na hora que acaba dá um prazer danado. É complexo, mas é muito legal. Então, pessoal, muito obrigado. Até nosso próximo vídeo. Falou!